Boa noite, gente. Uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Fico honrado assim, com o convite do Rafael e da Bruna, e com toda essa disposição, toda essa honraria que ele coloca. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você não veio aqui por causa de um pastor, por causa de um pregador, por causa de um homem. Você vem aqui porque você é um buscador da verdade e você quer encontrar Jesus de maneira clara, de maneira honesta. Você não quer encontrar uma religião, você não quer encontrar uma alternativa, você quer encontrar a verdade. Essa é uma expressão que eu tenho usado demais. Nós somos buscadores da verdade. E quando a gente busca a verdade, Jesus se revela a nós. Sabe, tem um ditado no mundo que é uma grande falácia, que diz: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Eu dizer para você que todos os caminhos levam a Deus, é como se eu dissesse para você: olha, vamos combinar o seguinte, amanhã, vamos combinar, você vai jantar lá em casa. A gente tem lá um filé mignon especial que a gente comprou, e vai ser preparado lá com todas a gente já contratou um chefe que vai lá para cozinhar. Boto aquela água na sua boca para você ir jantar comigo amanhã. Aí você, empolgado, cheio de vontade, você fala: então me dá seu endereço. Eu falo: todos os caminhos levam lá em casa. E você vai sair daqui de Curitiba, você vai parar em Quixeramobim, no Ceará, mas você não vai chegar na minha casa, porque não são todos os caminhos que levam lá em casa. Há um endereço, há um trajeto. E quando você pega o trajeto e você bota no GPS o endereço, se você, no meio do caminho, você desacredita do GPS e entra num canto, porque você já reparou que o GPS, tem aquele GPS com voz, né? Que ele vai te dizendo, né? Vire à direita, na próxima, daqui não sei o que e tal, vai conversando contigo. Mas de vez em quando o GPS fica calado, não fica, gente? Você está numa reta e você vai andando, ele falou lá atrás, siga em frente. E você, cara, passou uma rua à esquerda, passou aqui uma outra à direita, passou mais uma à direita, e ele não fala nada, o GPS deve ter quebrado. Eu vou entrar aqui, nessa primeira aqui, porque deve estar errado o caminho. Quando você entra, ele fala: recalculando a rota. E ele te bota de volta naquela reta, porque você só vira para a direita ou para a esquerda quando o GPS disser de novo para você: vire para esse lado ou para aquele. E esse GPS que leva até Jesus é a palavra. E a gente precisa de se submeter à palavra. Eu tenho uma Bíblia que eu quase não levo para a igreja, porque ela já está toda despencando, está soltando página e tal. É a Bíblia que o pessoal chama lá na igreja da Bíblia de $1 milhão, porque ela está toda rabiscada, cheia de anotação, cheia de notas e de cores e tal. E nessa minha Bíblia, eu botei na capa um adesivo, que é aquele sinal de trânsito, que é um triângulo de cabeça para baixo. É um triângulo vermelho, com miolo branco, virado de cabeça para baixo. Quem dirige aqui sabe o que significa aquele sinal, né? O que ele significa? Dê a preferência. Quer dizer, eu estou vindo numa rua aqui, tem uma confluência com uma outra, e na rua que eu estou transitando tem aquele triângulo. Se vem um outro carro de lá, quem tem que frear, diminuir ou parar, sou eu, não é ele. E se eu continuo em frente e há um acidente, o culpado fui eu, porque eu tinha que ter dado a preferência para ele passar, porque é isso que aquele sinal no chão ou numa placa indica. Então, eu botei aquilo ali na minha Bíblia, porque se existe alguma coisa que eu, por um acaso, algum conceito, algum princípio, algum valor, que eu aprendi com a vida, aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, com um professor, com alguém, de alguma forma, em algum lugar, e esse conceito, princípio ou valor que eu aprendi, ele tem conflito com aquilo que a Bíblia diz, dê a preferência para aquilo que a Bíblia diz. Esquece esse conceito, ainda que tenha sido dado para você por uma pessoa muito querida, muito próxima, pelo seu próprio pai ou sua mãe, mas ele vai de encontro, ele bate de frente com aquilo que a Bíblia diz, fica com aquilo que a Bíblia diz. E quando eu falo ficar com aquilo que a Bíblia diz, eu não estou dizendo para você ficar com qualquer coisa que a Bíblia diz.
Porque a Bíblia é dividida em duas partes, a antiga aliança e a nova aliança. E nós somos gente da nova aliança. E nós precisamos conhecer os princípios, os valores e conceitos da nova aliança. Porque na antiga aliança, a antiga aliança caducou. O fim, o término da lei é Cristo. Então eu preciso ficar com a palavra de Cristo, que é a palavra da nova aliança. E como a gente está aqui, o tema que o Rafael passou para mim, para essa conferência, que não era para ser conferência, mas virou conferência, é sobre liberdade. O título, da verdade, dessa mensagem que eu quero pregar para você aqui nessa noite, é Completamente Livres da Escravidão. Na verdade, é uma série que eu preguei lá na Nova Igreja, no Rio de Janeiro, e eu gostaria de ter tempo para pregar aqui tudo o que eu ministrei naqueles domingos. Foram 3 ou 4 domingos, eu nem lembro direito, que fala exatamente sobre a nossa liberdade em Cristo. Nós fomos livres da escravidão. E eu quero começar lendo com você aqui uma passagem de 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler os versículos de 1 a 5 e depois eu vou pular para o versículo 11. E esse texto de 1 Coríntios 10 diz assim: Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos, em Moisés, foram batizados, mergulhados, imersos, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. E aqui Paulo foi até modesto quando ele diz que Deus não se agradou da maioria deles, porque daqueles 5 milhões de pessoas que saíram da escravidão do Egito, Deus se agradou de apenas 2 camaradas, Josué e Calebe. O resto, todo mundo pereceu naquele deserto. Diz aqui, Deus não se agradou da maioria, da grande maioria deles, da imensa maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Agora, no versículo 11, Paulo nos diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim para quem o fim dos tempos tem chegado. Esse termo que Paulo usa aqui no versículo 11, eu sei que em muitos lugares se fala que, quando Paulo diz aqui, tudo isso foi escrito como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado, a pessoa coloca isso aqui como sendo a segunda vinda de Jesus, ou o arrebatamento da igreja. O tempo está se abreviando, Jesus vai voltar, então isso foi escrito para nós como exemplo, para nós, para quem a vinda de Jesus está próxima. Mas você há de convir que desde que Paulo escreveu isso aqui, já se passaram mais de 2000 anos e Jesus ainda não veio arrebatar a igreja. E quando ele fala aqui, você tem que se lembrar que ele falou para aquele povo da igreja de Corinto, serve para nós, mas o contexto primeiro é para aquele povo. Então, quando ele diz para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado, então ele não está falando da segunda vinda, ele está falando do fim de algum outro tipo de tempo, de algum outro tempo. Que tempo é esse que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 11? É o fim do tempo da lei, e é o início de um novo tempo, que é o tempo aonde nós estamos vivendo debaixo agora, não mais da lei, mas debaixo da graça. Eu não sou muito acostumado com assim, a igreja ficar muito quieta olhando para mim. Eu fico meio preocupado com isso. Eu penso, porque às vezes a pessoa está ali, mas só está o corpo, o espírito já foi para outro lugar. Então, vamos combinar uma coisa. Outro dia, um cara lá da igreja falou que foi convidado para pregar em uma outra igreja, e ele viu um cara nessa outra igreja que pareceu ele meio desmiolado, porque quando ele falava alguma coisa que esse sujeito ou concordava, ou ele achava legal, o cara fazia assim: peguei. Aí ele falava uma coisa qualquer, o cara, peguei. Aí eu fui pregar num lugar que não tinha nada a ver nem com igreja, era um treinamento de coach,
que me convidaram para falar sobre relacionamento de grana com a questão espiritual. E, lógico, o pessoal não estava na igreja. Eu não sabia nem se a maioria ali era frequentador de alguma igreja ou não, se eram evangélicos, católicos, espíritas. Eu não sabia quem era aquela turma. Mas eu estava com aquelas mais de 200 pessoas ali na minha frente, sem reagir a quase nada do que eu falava. Aí eu combinei com eles, olha só, se eu falar alguma coisa que você concorde, você pode dizer, é isso aí, pastor. Aí o pessoal, é isso aí, pastor. Porque eu não ia dizer para eles dizerem amém, porque amém na linguagem lá do Rio de Janeiro é isso aí, pastor. Porque amém significa assim seja. Então, no carioquês, é isso aí, pastor. E aí o pessoal, legal. E se eu disser alguma coisa que bater no seu coração e você falar, caramba, isso aí impactou mesmo. Aí você faz assim, peguei. Cara, o clima da reunião mudou. Toda hora o pessoal, peguei. É isso aí, pastor. Peguei. Parecia que estava um monte de barata voando, o pessoal, peguei. É isso aí, pastor. Então, vamos combinar isso? Se eu falar alguma coisa, você concordar, você vai dizer, é isso aí, pastor. E se eu disser alguma coisa que for uma revelação no seu coração, você vai fazer, peguei. Legal? Deus é bom. Cara, foi uma revelação isso para você. Então, pegou. Agora você já concorda com isso? Deus é bom. Continua sendo revelação. Deus é bom. Concordei, legal. Já foi uma revelação, agora eu concordo, tá? Beleza, legal. Eu quero lembrar para você algumas coisas aqui que são fundamentais para a gente entender a nossa libertação da escravidão. Primeira coisa é entender que o Egito, ele não é uma figura simbólica do pecado. Eu fui liberto do pecado, eu saí do Egito. Sair do Egito não tem nada a ver com libertação do pecado. O Egito não era um lugar que representa o pecado. O Egito é um lugar que representa escravidão. Então, quando você lê que nós saímos, ou que o povo de Deus saiu do Egito, nós saímos da escravidão. Eles passaram 400 anos na escravidão no Egito. E, de repente, da noite para o dia, se viram libertos. Nós saímos do Egito? Sim. Fomos libertos do pecado? Também. Mas quando se fala aqui do Egito, do sair do Egito, passar pelo mar para ir para o outro lado, é uma libertação da escravidão. Eu e você em Cristo agora somos livres. Aí, na velha aliança, nós temos a sombra. Na nova aliança, que está no Novo Testamento, nós temos a substância, a realidade. No Antigo Testamento você tem sombras, tipos, metáforas que apontam para a realidade da nova aliança. Nós não somos gente da antiga aliança, nós somos gente da nova aliança. Então, é preciso que a gente entenda que no Antigo Testamento, aonde está explicitada a antiga aliança, não há doutrinas para nós que somos gente da nova aliança. Todas as doutrinas da igreja estão no Novo Testamento. Você no Antigo Testamento tem sombras, tem tipos. Eu ontem estava conversando com uma pessoa que estava confusa a respeito disso, e ele, não, mas o Antigo Testamento, mas os mandamentos e tal, mas Jesus e tal, uma confusão danada. E eu falei para ele, olha só, o Antigo Testamento tem sombras e tipos. Não, mas sim, é sombras e tipos, mas sempre aquele mais. Aí eu fiz uma pergunta prática, vem cá, você é casado? Sou. Você tem alguma foto da sua esposa? Disse sim. O que você prefere? Você pegar a foto e ficar beijando a foto, acariciando a foto, e dizendo para a foto, querida, eu te amo. Ou você prefere ter a sua esposa em carne e osso, para abraçar, beijar e dizer, querida, eu te amo. Ele diz, não, claro, pastor, em carne e osso. Então, claro, se você está distante, a foto é uma lembrança, é uma memória que simboliza, que representa, que mostra ali a tua esposa, mas a foto não é a tua esposa. A foto é só uma imagem que representa a tua esposa. Mas quando você vê a esposa, você esquece a foto, porque ela está presente em carne e osso. Jesus no Antigo Testamento era sombra, era tipo. O Antigo Testamento tem o Novo Testamento velado. Mas no Novo Testamento tem Jesus revelado. Então, o que eu quero? Eu quero a sombra ou eu quero a realidade? Eu quero a realidade. Eu não quero a foto do sorvete, eu quero o sorvete. Não quero a foto da lasanha, eu quero a lasanha. Então, no Novo Testamento, a gente tem a substância, a gente tem a realidade.
Moisés era meramente um servo, ele foi mediador da antiga aliança. Jesus é um filho, que foi o mediador da nova aliança. Então, isso começa a fazer toda a diferença. A lei exigia o sacrifício de cordeiros a cada ano. Perdão de pecados na antiga aliança era igual seguro de vida. Se você chega naquela data, você tem que renovar o seguro. Seguro de carro, tem que renovar o seguro. Jesus não é seguro que tem que renovar todo ano. Mas na antiga aliança, perdão de pecados era assim. Então você tinha o perdão dos pecados pela morte do cordeiro, da Páscoa, mas você já tinha que ficar pensando no ano que vem, porque você já sabia que durante aquele ano você ia acumulando dívida, débito, de pecado, para quando chegasse no ano que vem, zerar de novo e você ainda ficar preocupado mais uma vez com o próximo ano. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal, que se ofereceu de uma vez por todas. E o perdão na nova aliança não é temporário, não é a prazo, não é aos poucos, é definitivo. Isso é uma coisa que choca os ouvidos dos religiosos, quando eu digo que os nossos pecados, todos foram perdoados. Todos. Os passados, os presentes e também os futuros. Pastor, os futuros também. Pois é, há 2.000 anos atrás, que eu saiba, todos os seus pecados eram futuros. E Jesus perdoou você plenamente na cruz do Calvário. Então, a diferença é gigante. No Antigo Testamento, Moisés, que foi o representante maior da lei, ele tirou o povo do Egito, mas não conseguiu botar aquele povo dentro da terra prometida. Josué, um tipo bíblico que aponta para Jesus, foi o substituto de Moisés, e ele conduziu o povo para dentro daquela terra, tirou aquele povo do deserto para levar para dentro da terra de Canaã. Sabe, Moisés, esse tipo que aponta para a lei, ele conduziu o povo com um cajado. Mas Josué, o tipo que aponta para Jesus, conduziu o povo com a arca da aliança. Olha só a grande diferença de um para o outro. Um que aponta para a lei, conduziu o povo com um cajado. O outro, que aponta para a graça, conduziu o povo com a arca da aliança. Agora, você vai no Novo Testamento, você chega no início dos evangelhos, Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas no capítulo 3, está lá João Batista, que estava batizando o pessoal no Rio Jordão. Muito provavelmente, o lugar aonde João Batista batizava era exatamente o mesmo lugar aonde Josué chegou, depois de 40 anos vagando no deserto. É o mesmo lugar aonde Josué atravessou o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Se você for a Israel e você for visitar Jericó, você consegue ver um lugar aonde hoje tem um marco. Tem um lugar que tem um marco, que na verdade nem é um, são dois, e daqui a pouco você vai entender por quê. A gente vai ler aqui no livro de Josué, por que são dois. São dois marcos que tem um ao lado do outro, como um memorial de que ali é o ponto aonde Josué atravessou do deserto para dentro da terra de Canaã. E quando você lê sobre o batismo de Jesus, diz que João Batista batizava próximo a Jericó, nas proximidades de Jericó. Ou seja, já está dando para nós uma dica de aonde é o lugar, onde era o lugar onde Jesus foi batizado. Agora, olha só a situação. Vem Jesus, o representante máximo da nova aliança, e encontra dentro do rio João Batista, que era um levita. Tem muita gente que não presta atenção nisso, mas João Batista, ele era filho de Zacarias. Zacarias, ele era casado com Isabel, que era prima de Maria. E a Bíblia fala que Zacarias, ele, na época em que Jesus nasceu, era Zacarias quem estava ministrando no templo. E Zacarias, sendo descendente de Arão, muito provavelmente, na época
em que Jesus nasceu, era o sumo sacerdote por direito. Ele só não era o sumo sacerdote porque naquele tempo Israel estava dominado pelos romanos, e os romanos tiraram os levitas de cena e colocaram Anás e Caifás, o que já era um absurdo, porque eram dois sumos sacerdotes de uma vez só. Anás e Caifás, que não eram descendentes de Arão, não poderiam nunca ser sumo sacerdote, nenhum dos dois, mas os dois assumiram aquele lugar por uma questão política. Mas o sumo sacerdote de verdade seria Zacarias, o pai de João Batista. Ora, o cargo de sumo sacerdote era hereditário. Desde Arão, depois de Arão, quem foi o outro sumo sacerdote de Israel? Foi o filho, foi um dos filhos, o filho mais velho de Arão. E depois o filho mais velho do filho de Arão, foi o neto de Arão, foi o próximo sumo sacerdote. E assim sucessivamente, até chegar à época de Jesus. E agora o descendente era Zacarias, que tem um filho chamado João Batista, que na verdade ele não era João Batista, Batista foi o apelido que ele recebeu porque ele batizava. E agora João Batista, o sumo sacerdote, que era um posto máximo que representava a lei, está dentro do Rio Jordão para batizar as pessoas, e vem Jesus, o representante máximo da graça, e ele se coloca diante de João Batista olha para ele e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem foi que revelou isso para João Batista? Não foi Jesus, não foi Zacarias, não foi Pedro, não foi João, que ainda nem eram discípulos de Jesus. O Espírito Santo revela para João Batista. Eis aí, essa frase, você não vai ver ninguém dizendo nada parecido com isso em todo o Novo Testamento. As pessoas depois, Paulo repete o que João Batista disse, mas João Batista não tinha referência nenhuma para dizer isso. Ele podia dizer: eis aí o cara que eu acredito que é o Messias, eis aí o cara que eu entendo que é o Salvador da humanidade, mas ele usou uma expressão do Antigo Testamento: eis aí o Cordeiro, não um cordeiro qualquer, o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Não o pecado de uma meia dúzia, mas o pecado do mundo. Jesus entra no Rio Jordão e pede para João Batista que o batize. João Batista fica escandalizado e diz para Jesus: não, mas espera aí, não sou eu que devia te batizar, você deveria batizar a mim. E olha a resposta que Jesus dá, e a grande maioria das pessoas não presta atenção na resposta que Jesus deu. Jesus diz: não, vamos proceder a esse batismo, é conveniente que assim se faça, para que se cumpram as Escrituras. Jesus não foi ao batismo porque ele precisava de ser batizado. Jesus foi ao batismo para cumprir as Escrituras. Então, quando Jesus agora é batizado por João Batista, ele está cumprindo já profeticamente a sua chegada, a sua morte e a sua ressurreição. O apóstolo Paulo agora revela e ensina para nós que o batismo que nós, como cristãos, temos como prática, ele simboliza o sepultamento da velha criatura e a nossa ressurreição como nova criatura para viver em novidade de vida. Então Jesus agora, para cumprir a Escritura, João Batista, ele mergulha em Jesus, e Jesus, quando sai, é como se ele tivesse morrido, sido sepultado, sai ressurreto, e ele sai dali para cumprir o seu ministério. Na verdade, quando Jesus é batizado nas águas, ele estava nos substituindo no batismo. Antes de que você e eu fôssemos ao batismo, Jesus já foi no nosso lugar. Não é que nós hoje não precisemos mais ser batizados, a questão não é essa. A questão é, Jesus cumpriu as Escrituras, e isso foi a coisa mais importante. Por quê? Aí eu vou mostrar para você um texto, lá do livro de Josué. Eu vou pular alguns versículos aqui, que falam sobre o batismo, para ganhar um pouco de tempo. E vou ler com você aqui. Deixa eu beber um golinho dessa água aqui. Eu vou ler com você Josué capítulo 3. Vou começar aqui no versículo 11 e vou até o versículo 17. Olha só. Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra,
o Senhor de toda a terra, vai passar o Jordão na frente de vocês. Isso é Deus instruindo Josué. Você vai pegar a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança vai passar na frente, antes de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a Arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se um montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. Tem uma explicação ali, em azul, esquece aquela explicação por um instante. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, é o mar morto, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Deixa eu te explicar o que é que aconteceu aqui. Deus instrui Josué dizendo o seguinte: Josué, a terra de Canaã está do outro lado, está aqui o rio, a terra de Canaã, que é a terra que emana leite e mel, a terra prometida, está lá do outro lado, vocês vão ter que atravessar esse rio. Só que Deus conduziu aquele pessoal para a beira do Rio Jordão na época da colheita, que é uma época de cheia do Rio Jordão. E o Rio Jordão, hoje, ele não é exatamente o mesmo rio que era naquele tempo. Por quê? Porque, não mexe nesse som, rapaz, deixa isso quieto, que estava tão bom. Deixa quieto. Não é você não? Então sai, Satanás. Pronto. Eu não queria falar isso antes, porque podia pensar que eu estava chamando o cara do som de Satanás, não é nada disso. O Rio Jordão, naquele tempo, era diferente, por quê? Porque, ao longo do tempo, na época da modernidade, o Rio Jordão foi drenado em muitos lugares para fornecer água para Israel e para vários outros lugares daquela região do Oriente Médio. Mas, naquele tempo, ele corria livre. E o Rio Jordão é o rio que tem a maior queda em todo o mundo. Ele começa lá no alto do Monte Hermon, que fica a mais de 2.000 metros de altitude. É um monte de neves eternas, sempre tem neve lá. E ele vem descendo, e ele vai parar no Mar Morto, que fica a 400 metros abaixo do nível do mar. É o ponto mais baixo da superfície terrestre, é o Mar Morto. Então você imagina, ele sai de mais de 2.000 metros de altitude e desce numa corredeira até 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele vem que vem danado. Ele vem que vem. E para piorar, ele corre num leito que não é como certos rios que a gente conhece, que tem um leito assim bem quase que horizontal. O leito do Rio Jordão é um leito pedregoso, porque é uma falha geológica. Então ele é um V. O leito do Rio Jordão é um V, ou quase um V, e ele é um fundo de pedra. Então ele vem lá de cima, correndo naquele veio que é um V, ele pega uma velocidade tremenda. E esse pessoal chega na época da cheia. Por isso diz que quando eles chegaram, as águas estavam transbordando. Eles chegaram no pior momento para atravessar. Se eu fosse Josué, eu ia dizer: Deus, você não podia ter trazido a gente aqui na época da vazante, ao invés da época da cheia? Porque como é que se a gente meter o pé aqui, como essa beira ela é inclinada, quem meter o pé já vai ser levado pela correnteza, vai embora, a gente não vai conseguir atravessar isso aqui. Então, tinha todos os motivos para eles pararem e não chegarem para o outro lado. Mas a promessa que Deus fez foi: no momento em que os levitas que estiverem carregando a arca, quando eles colocarem o pé na água, a água vai se interromper e ela vai recolher em um montão até a altura da cidade de Adã. Esse nome Adã, no hebraico, é Adam, que é o nome de uma pessoa muito conhecida na Bíblia. Alguém lembra quem é? Adão.
Na meia dúzia teve aqui a revelação. Adão, que será, Senhor, revela? Adão. Oh, Espírito, obrigado, Adão. Adão, presta sua atenção, as águas se recolheram até a cidade de Adão, e ele bota uma referência geográfica dizendo que fica ao lado da cidade de Sartã. Essa cidade, o nome Sartã, significa, em hebraico é Zeratã. Zeratã significa sua aflição, seus apuros, sua ansiedade, sua tristeza, sua dor, seu sofrimento, uma habitação pequena e estreita. Esse lugar de dor, sofrimento, ao lado de Adão, que representa o nome do próprio Adão, que foi o cara que cometeu o primeiro pecado que deu ruim para todos nós. A coisa se recolheu, a água se recolheu até a altura de Adão. O que isso quer dizer? O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela nada mais é do que uma imagem que aponta para Jesus. A arca ela se revela em Cristo. Então, olha só, a arca era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, mas ela tinha uma tampa. Essa tampa era feita de ouro puro. E esse ouro, segundo a Bíblia diz, foi uma peça que era uma tampa com 2 querubins em cada ponta, voltados um para o outro, os 2 querubins ajoelhados, voltados de frente um para o outro, com as asas estendidas e olhando para baixo. E essa tampa, ela se chamava propiciatório, mas no hebraico é caporet, o nome dessa tampa, e caporet literalmente significa assento de graça, ou assento de misericórdia. No hebraico é caporet hesed, assento de hesed, bondade, misericórdia, amor, benignidade, graça, era um assento, e é justamente entre esses 2 querubins, que dentro do tabernáculo a presença de Deus ficava na forma de uma nuvem de luz. Essa tampa chamada propiciatória, ou seja, aquilo que nos faz propícios, que faz alguém propício, essa tampa, ela era colocada em cima da arca, tampando a arca, mas quando Deus instrui Moisés para fazer essa arca, ele diz: Moisés, você vai fazer essa arca com essa tampa de ouro batido. Não é ouro fundido, é ouro batido. Todos os judeus que saíram da escravidão do Egito, saíram levando ouro, prata, bronze e pedras preciosas. Eles doaram aquele ouro, e com aquele ouro Moisés e Arão derreteram aquele ouro no fogo e fizeram um grande bloco de ouro. O ouro puro, ele tem uma consistência parecida com o chumbo. O chumbo é um metal, mas ele é mole, não é isso? Então, o ouro puro, você para ter, por exemplo, quem está com aliança de casamento, aliança de noivado, aliança de ouro, um anel de ouro, o teu anel não é maleável. Por quê? Porque é uma liga, não é ouro puro. É ouro mais alguma coisa. Ele, de repente, tem aí platina, tem junto aí cobre, tem mais alguma coisa para dar essa liga, para fazer ele rígido. Mas o ouro puro, ele é macio. Então, Moisés teve que fazer essa tampa que aponta para Jesus, que fala daquilo que nos faz propícios, e é Jesus que nos faz propícios a Deus. Ela teve que ser feita, essa tampa, martelada. Não foi ouro fundido, foi ouro que foi martelado. E com botando esse ouro debaixo desse sofrimento de marteladas, se formou aquela tampa que nos faz propícios. Essa tampa tinha que ser aspergida com sangue todo ano, uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos e com o sangue do animal que foi sacrificado pelo perdão do povo, ele aspergia aquele sangue 7 vezes com o polegar direito, 7 vezes sobre, ele entrava ali, aspergia 7 vezes sobre a arca e saía voado. Ele não tinha tempo para ficar ali desfrutando da presença de Deus. O Rafael subiu aqui e a primeira coisa que ele disse foi: que presença. O sacerdote não entrava lá dentro e dizia: que presença, é aqui que eu vou ficar. Não, ele saía voado. Ele saía voado de lá, porque ele só tinha aqueles poucos segundos para entrar, aspergir o sangue e sair. Aquela tampa, quando ela chega na beira do Rio Jordão, ela passou 40 anos, a cada ano, o sumo sacerdote entrando e aspergindo de sangue, e não podia limpar,
Ninguém podia dizer, poxa, a tampa da arca está tão suja, vamos limpar. Não podia limpar. Ela estava coberta de sangue. Coberta de sangue. E essa tampa, ela estava sobre a arca, mas a arca tinha um conteúdo. Dentro da arca tinha 3 coisas. Dentro da arca tinha as 2 tábuas da lei, tinha a vara de Arão, que floresceu, e tinha um pote de ouro cheio de maná. Deus dá uma instrução para Moisés. Moisés, você vai pegar as tábuas da lei, vai botar dentro da arca. Vai pegar aquela vara de Arão, aquele cajado de Arão que floresceu, vai botar dentro da arca. Você vai pegar um pote com maná, vai botar dentro da arca, vai tampar com o propiciatório, com o caporete. Você vai tapar, fechar, e qualquer um que abrir para olhar dentro, vai morrer. Ninguém, nem você, nem ninguém, jamais vai abrir para ver o que tem dentro dessa arca. Por que Deus disse isso? Porque se eu fosse Deus, ou melhor, se eu fosse Deus, eu ia dizer para Moisés, Moisés, você vai pegar essas 2 tábuas da lei, e eu vou te dar aqui uma máquina futurística, chamada máquina de cópia Xerox. Aí tu vai botar as 2 tábuas lá, e vai fazer 5 milhões de cópias, e vai dar para cada um do povo de Israel, para que eles decorem e pratiquem todo dia, para que todo dia eles acordem, olhem na porta, em algum lugar da tenda onde eles vão estar morando, e vejam a lei, e saibam a lei, e decorem a lei. Não, mal foi dada a lei, Deus manda colocar dentro da arca, e ninguém viu, ou quase ninguém viu aquelas 2 tábuas. E Deus disse, e qualquer um que olhar vai morrer. Por que Deus disse isso? Porque aqueles 3 elementos dentro da arca eram 3 símbolos da rejeição do homem aos planos e propósitos de Deus. Deus dá a arca, as tábuas da lei, e quando Moisés desce, ele vem descendo, ainda não tinha nem chegado lá embaixo, tinha um povo lá adorando um bezerro de ouro, já de cara quebrando o primeiro mandamento. Somente ao Senhor você adorará e prestará culto. Já de cara. E a hora que eles tinham batido no peito, dizendo, Moisés, tudo que o Senhor disser, nós faremos. E já de cara estavam quebrando o primeiro mandamento. Moisés quebrou aquelas tábuas, teve que fazer outras 2, porque aquelas ali ele quebrou, foi um rolo danado, e 3.000 pessoas morreram naquele dia. 3.000 pessoas morreram. Depois ele manda colocar dentro da arca a vara de Arão, que era um símbolo da rejeição do povo à liderança que Deus escolhe. Porque quando Deus disse, Moisés, quem vai ser o sumo sacerdote? Vai ser o teu irmão, Arão. Aí teve gente que começou a perguntar, mas por que é o teu irmão, Moisés? Por que não é o meu tio? Por que não é o meu pai? Por que não sou eu? Por que tem que ser o seu irmão? Isso é nepotismo. Você está botando aí um parente. Está puxando a brasa para a tua sardinha. E aí, para acabar, Moisés ora e Deus responde, faz o seguinte, manda cada um representante das 12 tribos, cada um pegar um galho de uma árvore e escrever com um instrumento qualquer, um estilete, uma faca, escrever o nome da tribo no galho. E deixa isso aí no tabernáculo durante uma noite. No dia seguinte, a vara, o galho que tiver florescido, você vai olhar o nome que está lá, e o nome que tiver é a tribo que eu escolhi para ser a tribo dos levitas, é a tribo do sumo sacerdote. No dia seguinte, eles foram lá, cada um botou lá, Rúben, Dan, Gade, botaram lá, Levi. No dia seguinte, eles foram lá, uma daquelas varas, não somente tinha florescido, como tinha flor, fruto e broto. Aí ele não teve para onde correr, era a vara que estava escrito o nome de Levi, a tribo de Arão. Não teve jeito, então é Arão mesmo. A rejeição, pega essa rejeição, esse símbolo da rejeição do povo, a escolha de Deus, bota dentro da arca. Pega também o maná, um pouco de maná e bota aqui, dentro, porque o maná representa a rejeição do povo ao suprimento que Deus dá. Porque Deus começou a dar suprimento, povo, Moisés, saímos do Egito, agora estamos com fome, e nesse deserto aqui só tem areia para comer, e a gente quer comida, Deus deu maná, todo dia eles tinham maná na porta de casa, não precisavam colher, não precisavam plantar, não precisavam fazer nada, só ia lá, recolheu o maná e acabou. Aí, depois de uns 15 dias, o povo veio para Moisés e disse assim, Moisés, não aguentamos mais comer esse maldito maná,
Não sei se você sabe, mas o maná, eles faziam pão. Pão é uma representação de Jesus. Jesus é o maná. O pão que desceu do céu. O pão que nos alimenta. O povo rejeitou, bota dentro da arca. Aí você pega a tampa, que é a representação máxima de Jesus, que é o que nos faz propícios a Deus, bota em cima da arca, tampa todos os símbolos da rejeição, cobre com sangue, e ainda que os querubins estejam tentando ver dentro da arca, tudo que eles veem é o sangue. Quando Jesus olha para você, ele não fica vendo o erro que está do lado de dentro, muito menos o erro que está do lado de fora, porque quando ele olha para você, o que ele vê é o sangue. Porque no momento em que você decide conscientemente por Jesus como seu Senhor e Salvador, você é inteiramente lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Agora esse pessoal, já muito tempo depois de terem recebido a arca, agora a arca coberta de sangue, carregada pelos levitas, chegam à beira do rio Jordão. O nome Jordão significa aquele que vai abaixo. E aquele que vai abaixo é interrompido na altura de Adão. O que estava acontecendo no momento em que eles botam o pé? E a Bíblia diz que eles entraram, as águas se recolheram, eles entraram, pararam no meio do rio Jordão com a arca e ficaram ali plantados, enquanto o povo todo atravessava por outro lado, para a terra que emana leite e mel. O que significa esse lugar que ficava ao lado de Zeratã, de Sartã? Um lugar que significa a sua aflição, os seus apuros, as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas dores, o seu sofrimento, essa habitação pequena, estreita. O que esse lugar representa? Isso representa, a arca é Jesus, está plantada no meio do rio Jordão, aquele que vai abaixo, aquele que vai te levar para a morte, para o mar morto, e agora você pode passar para o outro lado, para a terra que emana leite e mel, e tudo que te impedia de passar para o outro lado, e que se você tentasse passar, você seria arrastado para dentro da morte, ficou lá atrás, em Adão. Sabe o que isso significa? Que no momento em que Jesus se coloca como seu defensor, que ele se coloca como seu Senhor, como seu protetor, as tuas maldições todas foram anuladas, destruídas. Gente, há igrejas hoje, isso me dá uma revolta danada, me dá agonia, me dá coceira no espírito. Você já sentiu coceira no espírito? Me dá prurido no espírito. E igreja pregando contra a maldição hereditária. Então o pastor tem autoridade, você tem que vir, eu vou ungir você com óleo, eu vou fazer, sei lá o que, uma oração especial, para quebrar a maldição, porque você tem algum problema, é a maldição que você tem. O problema não resolve, só pode ser maldição, é maldição hereditária, você herdou do seu pai, do seu avô, e você ainda tem que confessar pelo seu tataravô. Depois você tem que confessar pelo seu bisavô, pelo seu trisavô, depois pelo bisavô, depois pelo seu avô, depois pelo seu pai, até chegar a você. Mas se você quisesse quebrar a maldição hereditária para valer, o pastor tinha que te instruir a você retroceder, não ao seu tataravô, mas até Adão. Você tem que... eu vim de José, que foi filho de Pedro, que foi filho de João, que foi filho de Mauro, que foi filho de Maurício, que foi filho de Roberto, que foi filho de João, que foi filho de... Aí você ia chegar até Matusalém, que foi filho de Noé, que foi filho de não sei quem, até chegar a Adão, e confessando os pecados de cada um deles. Você ia morrer e não ia chegar no final. Você ia morrer cheio de maldição. Quem quebrou a maldição na sua vida não foi o pastor, não foi o óleo com que ele te unge. Quem quebrou a maldição na sua vida foi Jesus na cruz do Calvário. Dizer que crente, que cristão, nascido de novo, tem alguma maldição, isso é uma heresia, com letras maiúsculas, não é com uma letra maiúscula não, com todas, em neon vermelho piscando, heresia, 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 heresia. Isso é uma heresia gigantesca, é pegar a obra de Jesus e jogar na lata do lixo. A obra de Jesus não foi 50%, ele deixou os outros 50% por mim, que eu que vou orar por você e vou quebrar a maldição. Ele fez o trabalho pleno, completo e total. E eu hoje, quem tem maldição é amaldiçoado. Eu não sou amaldiçoado, eu sou abençoado. Quem está nessa comigo, diga amém. Eu não sou amaldiçoado, eu sou um abençoado, você também. Então, tudo que você vê nessa história
é simbólico e aponta para a obra de Jesus. Aquela arca, com todos os motivos para Deus nos fulminar dentro, é Jesus dizendo, cara, eu peguei os seus pecados e eu levei comigo. E você sabe o que é mais fantástico em relação à obra de Cristo? É que na cruz do Calvário, Jesus não foi lá para perdoar pecados. Jesus foi lá para resolver o problema do pecado. A Bíblia fala em pecado e pecados. Pecado no singular não se refere aos pecados, se refere à raiz, à fonte, à origem, à natureza pecaminosa. Jesus na cruz do Calvário fez muito mais do que perdoar pecados. Se fosse só para perdoar pecados, não precisava da cruz. Quantas vezes você vê nos evangelhos, antes da cruz, Jesus perdoando pecados? A pessoa vinha às vezes procurando cura. Aquele sujeito que era aleijado, estava numa maca. Os amigos foram levar o sujeito lá para Jesus, para Jesus curá-lo. Tinha gente pra caramba, não conseguiram entrar. Os caras falaram, cara, vamos ver se a gente consegue ir pelos fundos. Pelos fundos não tinha porta. Na nossa casa hoje, tem porta dos fundos. Naquele tempo não tinha, era uma porta só. Então, o camarada deu a volta, não tinha porta, para onde a gente vai? Vamos por cima, pelo telhado. Agora, tu imagina a cena. Os caras sobem no telhado, o amigo já está dizendo assim, gente, isso não vai dar certo. O cara aleijado, deitado na maca, na dependência dos caras que estão querendo levar ele para o telhado. O telhado não é um lugar muito seguro para um aleijado. Gente, vamos deixar isso para amanhã. Amanhã a gente volta. Jesus não vai embora, não vai sumir. Vai ter outra oportunidade. Não, é hoje. Subiram lá em cima, levaram o cara e começaram a cavar no lugar onde Jesus, na sala onde Jesus estava. Agora, tu imagina, Jesus está ali conversando, falando com aquela montoeira de fariseu. Já era um ambiente meio hostil. E, de repente, está ali Jesus conversando com o fariseu, está falando sobre o reino, está pregando a palavra, de repente começa a cair uma poeira na cabeça de Jesus. Jesus olha para cima, começa a abrir um buraco. Jesus se afasta, abre o buraco, aí pelo buraco, os caras tiveram que amarrar uma corda. Amarra uma corda na maca, está o cara preso na maca e começa a descer. Tu já botou um peso numa corda e começou a descer? Um livro, um peso qualquer? Não desce bonitinho, né? Desce rodando. Tu imagina o cara descendo. Bota na frente de Jesus. Jesus olha para o cara e, em vez de dizer, você está curado, pega o teu leito, levanta, anda e vai embora, Jesus diz, estão perdoados os teus pecados. Se fosse só para perdoar pecado, não precisava da cruz. Era só Jesus subir no Monte das Oliveiras e dar um brado. Gente, está tudo perdoado, hein? Fui! E embora. Não precisava da cruz. Jesus não foi à cruz para perdoar pecados. Jesus foi à cruz para perdoar e resolver o problema do pecado, a fonte, a origem, a natureza pecaminosa. Por isso, quando você aceita Jesus, a natureza pecaminosa é removida e é substituída por uma outra natureza, e você agora passa a ter a natureza do próprio Deus. E é exatamente por isso que você, a partir do novo nascimento, você já não é mais uma velha criatura. Você agora é uma nova criatura, porque você tem uma nova natureza. Você deixou de ser um pecador e passou a ser agora santo. Você foi justificado. Justificação é um ato legal. A primeira coisa que você recebe na sua salvação, no processo da salvação, é a sua justificação. Justificação é um ato legal. Porque você foi justificado, você foi salvo. Justificado significa o seguinte: você entrou com Cristo no tribunal mais elevado do universo, diante do juiz máximo do universo, e nesse tribunal você foi condenado à morte eterna. Aí, quando o juiz ia bater o martelo, o advogado de defesa, Jesus, olhou para o juiz eterno e disse, pode parar, eu substituo o meu cliente. Pode mandar ele embora para casa, porque eu vou pagar o preço no lugar dele. Você foi substituído por Jesus e por isso você foi justificado. Quando você saiu desse tribunal, se alguém te perguntasse, mas o que você fez? Você ia dizer, olha, nem interessa o que eu fiz, porque eu acabei de ser justificado. Teve um camarada que acabou de assumir o meu erro, o meu pecado, a minha falha, ele substituiu, e agora ele está sendo crucificado, está pagando o preço no meu lugar. Você foi julgado em Cristo. A cruz não foi simplesmente um sacrifício, foi um julgamento e um juízo.
Você foi julgado no mais alto tribunal do universo, em Cristo, e em Cristo você foi justificado. No momento em que você foi justificado, você foi plenamente perdoado, houve uma mudança de natureza, e você agora é uma nova criatura. Por isso eu não sou um pecador salvo pela graça, eu fui um pecador que foi salvo pela graça, e hoje eu sou justiça de Deus, eu sou santo. Eu fui separado das trevas para a luz. Junto com isso, eu fui liberto, plenamente liberto, completamente liberto. Do que? Quando você fala em libertação, na maioria das igrejas, o pessoal pensa logo num sujeito possesso de espíritos demoníacos, que numa sessão do descarrego, foi liberto. A gente sempre pensa no diabo. Não, eu fui liberto, fulano foi liberto. Liberto do quê? Das drogas, do vício. Eu fui na igreja e caí no chão, tinha 30 mil demônios. O pastor veio, gritou com 1, com 2, com 3, com 4. Foi a madrugada inteira expulsando demônio. Saiu demônio para tudo quanto é lado. Isso existe, isso acontece, é real. Mas quando a Bíblia fala que você foi liberto, a primeira coisa que você foi liberto foi da lei. A lei, ela gera escravidão. Moisés era um servo, Jesus, filho. A palavra servo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é traduzida do grego ou do hebraico para o português de uma forma muito light, servo. Só que no original significa escravo. Você e eu éramos escravos da lei, por causa do pecado. A lei não foi dada para resolver o problema do pecado. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz para nós que a lei, ela magnifica o pecado. Ela é como se fosse uma lente de aumento do pecado. Ela aumenta o pecado. E o apóstolo Paulo diz que eu nem pensava no pecado até que me mostraram a lei. E no momento em que eu conheci a lei, o pecado começou a me abordar e eu me tornei um pobre e miserável homem. E aí no capítulo 7 de Romanos, ele diz, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E todo mundo lê esse capítulo 7, pensando que Paulo está falando de uma experiência pessoal, e ele se considerando um pobre e miserável pecador, só que essas pessoas não leem os capítulos 5 e 6. E o capítulo 5 e 6, normalmente, vem antes do 7. Isso é uma revelação profunda. Pegou? Isso é uma revelação profunda. E quando Paulo vem falando no capítulo 5 e 6 que a lei magnifica o pecado, que a lei não resolve o problema do pecado, que a lei é santa, mas não santifica, é perfeita, mas não aperfeiçoa, ela magnifica o pecado, no capítulo 7, ele agora mostra qual é a consequência do ser humano tentando se justificar diante de Deus através da lei. Aí ele diz, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, que é não transgredir a lei, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, que é transgredir a lei. Quem me livrará desse corpo de morte? E aí ele termina o capítulo 7, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. E ele abre o capítulo 8, dizendo, agora, porém, agora quando? No tempo da graça. Agora, porém, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem uma vírgula dizendo, mas, não tem mais. Não tem mais, não tem, nem, mas, não tem. Simplesmente agora, porém, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aquele que permanece na lei, a condenação é diária, mas para quem está em Cristo, o tempo da condenação acabou. Por quê? Porque agora eu sou livre da escravidão. Escravidão a quê? Ao legalismo, à lei. O problema da lei não é a lei, é o que o homem faz com a lei. Quando ele começa a identificar que ele não consegue cumprir a lei, e não consegue mesmo por um fator muito simples. A lei é constituída de quantos mandamentos? 613.
A maioria do pessoal nas igrejas aí pensa que são 10. 10 é só a espinha dorsal. É só a espinha dorsal. Tem outros 603 mandamentos que gravitam em torno desses 10. E não é para você cumprir um a cada dia. É para você obedecer os 613 todo dia, a cada 24 horas. Quem é que consegue um negócio desse? Quem é que consegue? Para piorar, os fariseus foram tentando interpretar a lei para criar um modo de se justificar. Então, cara, aqui está dizendo, não trabalharás no sábado. Aí alguém pergunta assim, mas o que é trabalho? O que isso quer dizer? Se eu sair de casa para ir almoçar no sábado na casa da minha sogra, isso é pecado? Porque eu estou fazendo um esforço, estou fazendo um trabalho, estou andando, é pecado? Aí os caras começam a pensar, aí você procura na Bíblia não diz se você pode ou não pode ir na casa da sogra almoçar no sábado. Aí os caras inventaram o seguinte, aí você vê no Novo Testamento, você já viu no Novo Testamento dizendo assim, que sei lá o que, ficava a distância da jornada de um sábado. Já leu isso na Bíblia alguma vez? Sabe o que significa a jornada de um sábado? É que os caras disseram o seguinte, bom, então vamos estabelecer, a jornada de um sábado é alguma coisa menos do que 1 quilômetro. Então o sujeito no sábado pode caminhar até 800 metros. Mas não pode ser mais de 800. Até 800 está na boa. 801 pecou. Já deu ruim. Então, eu tenho um problema. A minha sogra mora exatamente a 802 metros da minha casa. Mas ainda dá para almoçar na casa dela. Eu vou até 800 metros, está lá a linha, e a minha sogra abre a porta e bota o prato. E eu pego, vou comer do lado de fora. Mas entrar na casa dela eu não posso. Por causa de 2 metrinhos. Mas o que é trabalho? Cara, aí os caras debateram, discutiram e chegaram a uma conclusão que está no Talmud. O que diz no Talmud que é trabalho? É qualquer esforço maior do que carregar 2 figos secos. Que maravilha. Você vai em Israel hoje? Se você for a Jerusalém e entrar num prédio de 10 andares, tem um elevador chamado elevador do Shabat. O que é o elevador do Shabat? É um elevador que fica o dia inteiro subindo de andar em andar, descendo de andar em andar. Ele para. Por quê? Porque no sábado o judeu não pode apertar botão. Porque se apertar botão, é pecado. Então ele não pode apertar botão. Então ele entra no elevador do Shabat. E ele vai, primeiro andar. Segundo andar. Terceiro. Tu já entrou no elevador que criança passou e apertou tudo quanto era botão? E que raiva, tu subindo de andar em andar. Para no primeiro, abre a porta, fecha a porta. Para no segundo, abre a porta, fecha a porta. Tu vai para o 30º andar. E no terceiro andar, abre a porta, fecha a porta. Que horror. O cara tem que fazer assim. Comida tem que ser feita na sexta-feira à tarde. Porque depois das 18 horas não pode acender fogo. Nos hotéis em Jerusalém, você senta no restaurante do café da manhã, tem ovo, tem café, tem torrada, tudo feito na sexta-feira à tarde. O ovinho está te esperando lá. Aquele ovinho estrelado, feito na sexta-feira. Então agora está às 6 horas da manhã, 12 horas depois para comer o ovo. Que benção. Que maravilha, porque não pode fazer fogo. São 613 mandamentos. Não tem ser humano que consiga. Aí Paulo fala, cara, miserável homem que sou. E os fariseus foram dando um jeito de acomodar. Aí Jesus entra em cena e fala, cara, vocês são hipócritas. Porque teve uma pessoa que disse para mim assim, Jesus pegou e levantou o sarrafo, botou a lei lá em cima. Eu falei, não, Jesus não levantou sarrafo nenhum. Jesus botou a lei no sarrafo pela qual ela foi criada. Foram os homens que baixaram o sarrafo, botaram lá embaixo. E aí o cara dizia, cara, eu não adultero, eu não roubo, então eu tenho um lugar no céu. Aí Jesus disse, pois olha, vocês dizem isso, porém o espírito da lei é o seguinte, se você simplesmente olhar para a mulher do próximo com um olhar malicioso, você já adulterou. É preferível você arrancar o teu olho e entrar no céu com a olha do que com os 2 olhos ir para o inferno. Se você sequer cobiçar o carro do vizinho, você já roubou. E é preferível você amputar o seu braço direito e entrar no céu maneta do que com os 2 braços ir para o inferno. Se todo mundo que advoga a lei, que diz que a lei hoje ainda está valendo, acreditasse para valer
Nisso, as igrejas seriam imensas enfermarias de manetas e caolhas. E quando eu fosse pregar nesses lugares, a pessoa ia dizer: poxa, pastor, só tinha que ter vindo aqui antes. Como é? Não quis nem entrar nesse papo aí. Nós fomos absolutamente libertos, porque a lei escraviza. E quando você é liberto da lei, não tem mais problema de demônio na sua vida. Os crentes andam por aí com medo do diabo, porque eu não entendo isso, gente. Eu não entendo esse medo que o crente tem do diabo. Porque o que é o diabo? A Bíblia diz assim, que o diabo, o seu inimigo, ele anda em derredor, rugindo como um leão. Ele não é um leão. Ele ruge como se fosse um leão. Então, o que é um rato? O que é o diabo? É um rato com megafone na boca. É um ratinho com megafone. No megafone, sabe? A pessoa... Cara, mas você não tem que ter medo nenhum do diabo. O maior é aquele que está em nós, que é aquele que está no mundo. Tem gente que vê o diabo em tudo. O camarada não pode começar a chover. Ô, Satanás! O camarada dá uma topada no lugar, um demônio do topada, está amarrado. O cara não pode ver tudo, ele vê o diabo em tudo quanto é canto. Gente, se o pessoal colocasse o mesmo foco em Jesus que coloca no diabo, meu Deus do céu, Jesus já tinha vindo para buscar a igreja. A vida dos crentes já teria mudado, da água para o vinho. Você sabe que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Mas por que a maioria dos crentes está na cauda, não está na cabeça? Porque não conhece a sua própria identidade e ainda vive como se fosse prisioneiro do Egito. Cara, o Egito não é o teu lugar. Ah, pastor, já saí do Egito, mas estou no deserto. Pastor, ore por mim, estou no deserto. Você está no deserto? Fica aí e fica sozinho, porque eu não vou ficar contigo, porque eu não estou no deserto. Eu já estou em Canaã. Não, pastor, Canaã é o céu. É o céu. Canaã é o céu. Tem música tradicional até que canta assim: entrar na Canaã de gozo celestial. Pelo amor de Deus. Canaã não é o céu. Por que não é? Não pode ser. Porque Josué, quando entrou em Canaã, tinha um monte de inimigo. Você acha que você vai chegar no céu e vai ter inimigo lá? Você vai entrar no céu e... Opa, olha ali o capeta. No céu não tem inimigo para combater. Mas quando Josué entrou em Canaã, tinha um monte de inimigo para botar para correr, não tinha? Lógico, aonde mana leite e mel, aonde tem coisa boa, você acha que vão deixar de graça para você? Claro que não. O diabo vai tentar reter, mas você tem que saber que nós somos o exército do Senhor. Mas nós não somos um exército de combate, nós somos um exército de ocupação. Quem já combateu esse combate foi Jesus, que é o nosso Jeová Nissi. Jeová Nissi é um dos nomes com os quais Deus se apresenta no Antigo Testamento, que revelam o caráter dele. Esses são os nomes jeovaísticos, tem os nomes eloísticos. Quando Deus se apresenta como Elohim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim. Elohim é o nome de Deus quando ele está criando alguma coisa. Mas quando Deus se apresenta como Deus da aliança, é Jeová. O Jeová Nissi, o Deus que é o general que vai à frente com a bandeira da vitória. A imagem do nome Jeová Nissi não é Deus com uma bandeirola na mão, é um general montado no seu cavalo, entrando pelo terreno conquistado da vitória, com o seu exército atrás, celebrando a sua vitória, e o general foi lá e combateu sozinho e venceu o inimigo. E nós somos um exército de ocupação. Então, o meu papel agora não é ficar Satanás para lá, Satanás para cá. Não, o meu papel é simplesmente tomar posse daquilo que Jesus já conquistou para mim. Simplesmente pela graça me foi dado e eu recebo pela fé. Não é por esforço, não é por jejum, não é por muito orar, não é por ter lido a Bíblia pra caramba, não é por ter participado do estudo bíblico, é pela fé e é dado a mim pela graça, e graça é favor imerecido. Graça não é o resultado de algo que eu fiz, graça é o resultado de algo que Jesus fez. Jesus fez a obra, você agora só desfruta. Mas pastor, eu sou imperfeito. Você é, eu também sou. E todos nós continuamos sendo. Mas nós estamos num processo de transformação, chamado santificação. Santificação não é a roupa que você veste ou deixa de vestir. Não é o lugar que você frequenta ou deixa de frequentar. Santificação é a palavra em você, renovando a sua mente e transformando você cada dia mais em imagem e semelhança de Jesus.
em pensamentos, em palavras e em ações. Isso é santificação. E a santificação vem pela palavra, pelo ouvir da palavra. Por isso, o crente não pode ter essa paranoia. Não, eu não posso ir ali, não posso ir acolá. Eu teve um dia desses, gente, eu já tenho alguns meses atrás. Atualmente eu não estou treinando, mas eu treinei durante muito tempo para competir em triatlon. E vira e mexe eu ainda saio de bike para dar uma volta e tal, mas não tendo no volume que eu treinava na época que eu estava competindo para valer. Um dia desses eu saí à noite e fui andar na beira da praia do Recreio. E quando aí você faz um circuito que você vai, depois volta, né? Tem uma pista de ir, uma pista de voltar. A pista para eu voltar era a pista do lado dos prédios. Tem a pista do lado da praia e a pista do lado dos prédios. E quando eu estava voltando, eu comecei a ver que tinha, cada 20, 30 metros, tinha uma garota. Cada 20, 30 metros eu passava, caramba, o que essas garotas estão fazendo aqui? As garotas paradas ali na beira, assim. E eu olhei para aquilo e falei, o que é isso aqui? Custou a ficha cair que eram prostitutas. E eu não sabia disso, que toda noite elas estão ali, na beira da praia, fazendo ponto delas ali. Aí me veio uma ideia. Cara, me deu uma compaixão no coração daquelas garotas. E eu tive uma ideia. Eu falei, cara, na próxima vez que eu vier andar aqui à noite, eu vou trazer uma grana. Eu não sei quanto é um programa com uma garota dessa. Eu até perguntei para o pessoal da igreja, quanto é? Teve uma hora que ele respondeu, é R$50. Tu está sabendo, né? Depois do culto a gente conversa. Eu falei, cara, eu vou levar uma grana, vou parar, vou dar para essa garota, e vou dizer para ela, quanto tempo você fica com alguém? É meia hora, 40 minutos, 1 hora? Quanto custa? É tanto? Está aqui, ó. Só para você ficar aqui, porque a gente fica conversando, para você não ter que passar, pelo menos pelos próximos 40 minutos, 1 hora, de se deitar e ter relações com um cara que você nunca viu, que de repente chega aqui suado, mal cheiroso, sei lá o quê, e você não antipatiza, mas tem que engolir o sapo, não tem jeito. Pelo menos 40 minutos de alívio para você, só para a gente ficar conversando aqui. Aí, de repente, veio um outro pensamento, né? Estou eu parado de bike, dando dinheiro para a garota, e passa alguém da igreja no carro. Aí, olha, está o marido com a esposa olha e fala, o que foi, mulher? Ô, pastor Fragale, ele passou, você não viu nada, mulher. Pastor Fragale, quem diria? Ai, que decepção. Você está entendendo que, se não formos nós a falar de Jesus, não para o crente da outra igreja, mas para as pessoas que estão no mundo sofrendo, que são as grandes vítimas do diabo hoje, se nós não formos os mensageiros da palavra de libertação, ninguém vai fazer isso por nós. Os anjos gostariam de fazer isso por nós, mas Deus deu esse privilégio para mim e para você. É nosso privilégio falar de Jesus para as pessoas. Se elas vão aceitar, se elas vão rejeitar, não sei, nem me interessa, porque Paulo diz que um planta, o outro rega, e só um outro que colhe. Você não tem ideia de alguém que você falou sobre Jesus há 10 anos atrás, essa pessoa rejeitou e depois você nunca mais viu, e de repente essa pessoa está frequentando hoje uma igreja, porque um outro falou, e ela foi completamente liberta, e ela hoje de repente está frequentando uma igreja. Você não sabe, tem histórias que a gente só vai saber no céu. E a gente precisa estar consciente, em Cristo, você e eu somos absolutamente, plenamente, completamente, totalmente libertos. Já não há condenação. A religiosidade vai tentar colocar sobre você condenação, vai tentar conscientizar você do pecado, mas a Bíblia te convida a ter a consciência da justiça, e não mais a consciência do pecado. Quanto mais você olha para o pecado, mais você peca. Quanto mais você olha para Jesus, mais força você tem para vencer o pecado. O diabo é barulhento, ele quer que você olhe para o pecado. Jesus não faz barulho, ele simplesmente te apresenta os braços abertos para que você olhe para ele, mantenha o teu olhar fixo, atento no autor e consumador da tua fé, e ele te guarda, ele te protege, ele te fortalece, para que você permaneça nesse lugar de libertação que foi conquistado para você, e não caia nas mãos do inimigo. Pastor, mas e se eu pecar?
Se você pegar 7.000 vezes, num dia, 7.000 vezes o Senhor te perdoa. Pastor, mas e se o fulano não tiver a vida transformada, está na igreja há um tempão? Gente, transformação tem muito a ver com maturidade. E maturidade não é igual para todo mundo. Quem tem filho aqui? Filho adolescente, criança, tem mais de um filho? Peraí, levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem mais de um? Já reparou uma coisa? Você tem 2 filhos, ou 3. Nenhum é igual ao outro. Já reparou isso? Você tem, de repente, 2 irmãos. 2 irmãos que são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, estudam na mesma escola, comem a mesma comida. Um é um pipa voada, doido de pedra, desarrumado, desorganizado, bagunceiro, irresponsável. O outro é estudioso, arrumado, está tudo no lugar, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, estudando na mesma escola. E um é de um jeito, outro é de outro. Na igreja não é diferente. Tem gente que amadurece rápido, tem gente que demora, tem gente que aceita Jesus e em uma semana você vai falar assim, caramba, tu viu como é que está aquele cara? O cara na semana passada aceitou Jesus, olha já como a vida do cara está, o cara mudou da água para o vinho. E tem outro que você olha e fala assim, meu Deus, como é que pode? O cara está na igreja há 20 anos e continua a mesma porcaria de sempre. Não é possível. Aí você até pensa assim, não é salvo. Quem disse? Quem disse, Berenice? Que história é essa? Porque um amadurece num ritmo, outro amadurece em outro. O nosso papel não é julgar, o nosso papel é ministrar, orar, amar. Você quer ver gente que está mergulhada no pecado se transformar? Ame aquela pessoa, não acuse aquela pessoa. Não adianta dizer para ela, eu estou sabendo, hein? Você não sabe de nada. Tem metido a profeta que faz isso, não sabe de nada, mas ele já olha e fala assim, eis que o Senhor já me mostrou. A pessoa... Meu Deus, Deus mostrou. E agora? Aí a pessoa se sente, né? Mostrou, foi num sonho, eu vi tudo. Ai, viu tudo. Ai, meu Deus do céu. Viu nada. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Deus não é maluco para sair por aí revelando problemas seus que ele já cancelou. Você acha que Deus vai fazer isso? Vai lá e fala com o irmãozinho, eis que o Senhor te diz. Vai lá e diz para ele, já sei de tudo que tu fez no verão passado. Tu acha que Deus é assim? Isso é falsa profecia, isso é mentira. Isso é gente querendo aparecer, querendo ser insensado e adorado como profeta. Quando vier para você, eis que vejo na tua vida, também vejo na tua vida, irmão, também estou vendo. Estou vendo. Estou vendo na tua vida aí, tem um urubu sobre a sua cabeça, eis que passo para ti o urubu, toma de volta. Toma que é teu. Você está entendendo? Porque você tem que entender a sua nova identidade, se posicionar e não aceitar. É fácil? Não é fácil. Você não aceitar, porque a religiosidade vem para cima de você como um Rio Jordão. Aquela enxurrada. E você se posiciona e você sabe que sabe porque sabe. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu posso não ser ainda igualzinho Jesus, mas eu estou no caminho. Eu vou chegar lá. Eu já fui transformado, e Deus está trabalhando na minha vida. Eu posso não ser o bambambam, o rei dos reis, mas também não sou Barrabás. Eu já passei dessa fase, eu estou evoluindo, eu estou indo para frente. Deus está comigo, eu estou ouvindo a palavra, eu estou na bênção. Deus é por mim, se Ele é por mim, quem será contra mim? E você não se deixa levar. Não é fácil. É mais fácil ceder à religiosidade. Quando eu comecei a pregar a graça, gente, que, aliás, eu nunca preguei outra coisa diferente, mas um bocado de gente que era meu amigo deixou de ser. Um bocado de pastor que me convidava deixou de convidar. Estou nem aí. Fragari, tu vai ficar sozinho. Eu com Jesus já formo um time invencível, não preciso de mais ninguém além dele. E aqui na terra... ainda tem pelo menos a minha mulher do meu lado. Então, se eu vou para o buraco, ela vai junto. Então, eu estou acompanhado, pelo menos. E em boa companhia, graças a Deus. Então, cara, você tem que ter resistência, resiliência, e aturar as besteiras que os religiosos falam
contra a graça, é a hipergraça. Eu digo, é mesmo, tem razão, é isso mesmo, que a gente prega é hipergraça, não é uma gracinha qualquer não, porque Paulo diz lá, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e o versículo está traduzido errado, porque no grego não é super, é hiper. Paulo fala literalmente, aonde abundou o pecado, hiperabundou a graça. Então o exagerado não sou eu, é Paulo, o exagerado não sou eu, é Jesus. Então, é a hipergraça mesmo. Graças a Deus pela hipergraça. Mas é licença para pecar. Eu nunca tive ninguém na minha igreja que chegasse para mim e falasse assim, pastor, hoje é domingo, amanhã é segunda, eu queria que o senhor assinasse para mim uma licença para eu pecar, só segunda e terça. Depois eu volto para o normal. Nunca ninguém me pediu licença para pecar. Todo mundo que pecou, quando chegou para mim, já chegou com o bolo pronto. Pastor, eu fiz, aconteci. Agora que tu está vindo? Ninguém pede licença para pecar. Pastor, mas se a gente pecar intencionalmente, todo pecado cometido é intencional. Não vem dizer para mim que simplesmente você perdeu a cabeça. Você teve tempo para pensar, você teve 30 segundos para pensar, 15 segundos para pensar. Você preferiu xingar o infeliz que te deu aquela fechada que a Bruna falou aqui no trânsito. O Zé Ruela, que você não, claro que você não xinga de Zé Ruela. Zé Ruela é uma delicadeza. Você já vai logo na mãe do cara, né? Já vai com o pé na porta, você vai com uma voadora no peito do cara. Todo pecado é intencional, não existe isso. Então a gente precisa entender que na cruz nós fomos plenamente perdoados. Isso não é licença nem é desculpa para pecar, pelo contrário, já foi dito aqui, a graça, ela te fortalece para resistir à tentação e não pecar. Mas vira e mexe a gente peca? Sim, somos de carne e osso. O que a gente faz com isso? A gente olha para Jesus e diz, Jesus, eu te agradeço pelo teu sangue, eu te agradeço pelo teu perdão, eu te agradeço pela tua vida, pelo teu amor, eu te agradeço porque você me lava e me continua lavando no sangue, eu sou plenamente perdoado e eu não vou permitir que o diabo fique lançando sobre mim acusação, condenação, eu vou olhar para você, porque eu sei que o perdão já foi dado e tudo que eu tenho que fazer é agradecer e exercer mudança de mente, renovar minha mente na palavra. Sabe, não tem que jurar, juro que nunca mais vou fazer, no dia seguinte tu vai fazer. Não é jurar que não vai mais fazer, é você dizer, eu confio em ti, que você, Jesus, vai me ajudar, para que eu resista, e eu não vou cair de novo, porque você vai estar comigo, e se eu cair, você me levanta. Mas eu não abandono a minha posição, eu não abandono a minha identidade, porque eu fui liberto, e plenamente liberto. Amém, gente? Amém. Só quem foi liberto, então fica de pé. Cara, nós temos milhões de motivos para celebrar. Sabe, a gente tem que ter uma consciência muito grande do significado do louvor e da adoração, porque a gente às vezes fica dependente de banda. Tem que ter guitarra, teclado, bateria. E se não tiver? E se não tiver? Como é que a gente faz? Porque a gente limita a adoração à música. Música é um veículo de adoração. Mas a adoração não depende de somente ter músicos tocando para a gente. A adoração é algo do seu coração, é um posicionamento. E para que a gente adora a Deus? Você já parou para pensar? Por que a gente fica aqui, antes do culto, antes da palavra, durante o culto, antes da palavra, meia hora, cantando, louvando? Por que a gente faz isso? Já parou para pensar? Pastor, porque está na liturgia, tem que fazer, está na tradição. Tem que cantar 3 músicas rápidas, 3 músicas lentas, e depois aí vem a pregação. Já está escrito em pedra. Não, deixa eu te dizer. O louvor e a adoração é um veículo que Deus tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue entender que Deus não precisa da sua adoração? Você está entendendo que Deus não está carente? Dizendo assim, gente, meia horinha de adoração aí, por favor. Porque eu estou aqui sozinho, me senti tão sozinho. Quem sabe se você começar a me elogiar, eu me sinta melhor. Vai acabar com a minha carência. Deus não precisa da sua adoração, nem da minha. Se Deus não precisa, por que Ele ordena? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por quê? Porque a nossa adoração é muito menos para Deus
do que é para fazer efeito em nós. Porque adorar, literalmente, significa olhar atentamente para algo ou para alguém. Então, quando eu estou adorando, eu estou olhando atentamente para quem? Para o dirigente de louvor? Não, para Jesus. Eu estou olhando atentamente para quem? Para o pastor, para a pastora? Não, para Jesus. Então, você se torna um semelhante àquele ou àquilo, a quem ou a que você adora. Por isso a Bíblia é contra a idolatria. Porque quando você adora o ídolo, você se torna semelhante ao ídolo, que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem olhos e não vê, tem pés e não anda, tem mãos e não apalpa. Mas quando você adora Jesus, você olha atentamente para Ele, você se conscientiza da presença, do amor, da graça, da palavra dEle, você vai se tornando cada vez mais semelhante a Ele. Então a adoração, beleza, é para Deus, mas ela faz um efeito de retornar para nós como fonte de transformação. Então nunca mais se desespere para tentar provar para Deus que você ama Ele na hora do louvor, porque na verdade a hora do louvor é para você se conscientizar do quanto Ele te ama. É para você levantar a mão e dizer: Senhor, eu te agradeço. Você pode fazer isso agora? Levantar as suas mãos, dizer: Senhor, eu te agradeço pelo teu imenso amor. Eu te agradeço por esse amor incondicional, por esse amor perfeito, por esse amor tremendo, que não pode ser apagado, que não pode ser diminuído, que não pode ser anulado, em hipótese alguma. Ainda que eu erre, eu sei que o Senhor continua me amando, e eu te agradeço por esse amor infinito, gigantesco, incompreensível à mente humana, esse amor inexplicável, esse amor que me amou mesmo quando eu era inimigo, quando eu estava do outro lado, esse amor que me amou quando eu estava perdido, sem Deus, vagando nesse mundo sem destino, louco, doido da cabeça, esse amor que me alcançou quando eu nem estava procurando por esse amor. Esse amor que me alcançou, que nos alcançou, quando a gente não estava dizendo, eu preciso de Jesus, não, Ele nos alcançou, quando a gente pensava, eu preciso de alguma coisa, qualquer coisa, mas não deve ser Deus, não é Jesus, porque a religião não vai resolver o meu problema, e Jesus veio até você, porque Ele te amou profundamente, Ele deixou para lá as suas palavras, os seus palavrões, as suas injúrias, as suas heresias, as suas bobagens, Ele deixou, Ele passou por cima disso tudo, e Ele veio para te abraçar, para te salvar, e é motivo para você levantar as suas mãos e dizer: muito obrigado, Deus, por esse amor. Jesus, obrigado pelo grande amor com que você me amou, ao ponto de dar a vida por mim. Eu ainda não era nem nascido, e você estava indo à cruz no meu lugar. Muito obrigado, Deus, porque você formou planos a meu respeito antes da fundação do mundo, e já eram planos de paz, de shalom, planos de prosperidade, de vida vitoriosa, planos de família abençoada. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor Jesus, muito obrigado, aleluia. Você pode levantar as suas mãos, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai,
sou. Te aguardo você amanhã a partir das 18h30. Vai assistir o teu jogo, sua final da Champions League. Tem a noite do chocolate, amanhã Filhos do Homem. Vou botar pra quebrar aqui, hein, Cris? Vai ser benção. Domingão, a gente encerrando. Cara, isso é só o começo. A gente só tá começando. Que palavra, cara. Que palavra. É isso só que a gente quer que vocês se exponham. A palavra de Cristo. É só isso. A palavra de Cristo. Aquilo que foi para mim e para você. Desde a fundação do mundo. Ele tem coisas boas. Por isso que Jeremias vai falar. Eu é que sei que pensamento que tem sobre vós. Sou eu que sei. Não é a lei, não é teu vizinho, não é A, não é B, não é C, não é circunstância. Sou eu que sei que tenho pensamentos por vós. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejares. Amém? Quero declarar sobre a tua vida que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, que a bondade de Deus venha te seguir todos os dias. Que você venha se posicionar firme na graça, entendendo que essa graça é Cristo. Que você não olhe para baixo, assim como Sanbalat e Tobias estavam ali quando Neemias foi reconstruir o muro. E Neemias falou: meu filho, presta atenção, eu estou envolvido numa grande obra, eu não olho para baixo. Eu quero te convidar a não olhar para trás. Esse é um caminho irreversível. Esse é um caminho irreversível que você vai seguir. Foi pago um alto preço para que hoje fosse ministrado para você, dizendo: você é livre. Foi pago um alto preço para hoje dizer: você é curado. Foi pago um alto preço para dizer: você é meu. Foi pago um alto preço para dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando estão em Cristo Jesus, levanta a mão. Oh! Vamos celebrar. Perdoado. Vamos. Eu sou quem. Vamos, Rafa. Vamos. Tu és por mim Até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Agora vamos cantar ritmizado, que estava fora do ritmo. Tu és por mim até o fim. Até amanhã, ser igreja. Eu sou quem Deus abençoe sua vida. dizes que eu sou. Vai cantando, vai embora declarando Eu a tua sou verdade quem em Cristo, amém? dizes que eu sou. Isso é a tua verdade. Vai embora em paz, em Deus. Chega em casa sã e salvo, que eu te aguardo aqui amanhã. Fechou? Vai cantando isso na tua alma. Eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Amém? Deus te abençoe. Bom jantar, boa noite. Eu sou. Amém? Glória a Deus. Casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de